mais um domingo de meditação. Que alegria é, mais uma oportunidade de meditar no Evangelho. Que privilégio, que coisa maravilhosa. E eu convido você a abrir a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos capítulo 2, onde estamos, e vamos ler dos versos 13 até o verso 17 de Marcos 2, tá bom? Para aquilo que aprove o Senhor, daquilo que chegamos, na leitura da Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo nos dado por Marcos, uma porção mais para a nossa edificação diante do Senhor, diante da vontade de Deus, amém? Verso 13, encontrou aí? Diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Em nome de Jesus. Senta no teu lugar, para a gente pensar um pouco nisso, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando o assunto é Deus, um dos maiores equívocos que a gente pode cometer é confundir Deus com religião. Isso é muito comum, lógico, porque religião é a forma humana de se ligar a Deus. É assim que nós fazemos. Nós precisamos disso. Religião é a nossa maneira de nos ligarmos a Deus. Isso é muito bom, isso é certo, isso é maravilhoso. Entretanto, nós não podemos ignorar que quem precisa se ligar a Deus somos nós e não o contrário. Portanto, quem precisa de religião sou eu e não o Senhor. Quem precisa de religião somos nós e não Ele. Aliás, ontem me dei conta que eu preciso tanto disso. Se eu não me ligar a Ele, eu vou virar um ser. O Sméagol do Senhor dos Anéis. Quem conhece o Sméagol aqui? O Vitor conhece, né, Pedro? Se eu não me ligar, eu não sei se você já assistiu esse filme. É muito interessante, porque é uma caricatura de quem é o ser humano entregue a si mesmo. Só para você entender um pouquinho, quem que era esse tal de Sméagol? Ele era um hobbit, normal, vivendo lá no seu condado, cheio de flores, tudo perfeito, junto com seus outros amigos ali, adorando os rios, a natureza, tudo lindo. Mas num determinado dia, ele vai para a beira do rio pescar com um amigo. E lá na beira do rio, ele encontra um anel dentro d'água. Aliás, o amigo encontrou, eles encontraram. E esse anel era encantado, porque esse anel exercia poder sobre quem o usava. E aí é muito interessante, porque quem encontra aquele anel se torna alguém, e usa, muito ambicioso, se torna alguém poderoso. Não por acaso o nome que ele dá para o anel é o precioso. Ali para ele é um verdadeiro tesouro precioso, de que jeito nenhum ele vai abrir mão, ele não pode abrir mão daquilo. Ele se torna muito apegado, ao extremo apegado. É o anel, é o apego, é o ouro, é o egoísmo, é o poder. Isso vai tomando conta dele de uma forma tão grande que ele vai se tornando um ser isolado. O tempo vai passando, para ficar só para ele tudo aquilo, ele mata o amigo que encontrou o anel junto com ele, porque só pode ser dele. E aí presta atenção, ele vai viver, ele se isola, vai viver numa caverna, e lá ele vai mudando, sozinho ele vai ficando mais apegado ao seu precioso tesouro, ele vai se definhando, ele vai ficando sujo, escuro, ele vai ficando feio, ele vai perdendo. O ser humano sem Deus vai virando um Sméagol, de tão apegado que é aos seus tesouros, apegado que é a si mesmo, aos seus egoísmos, aos seus desejos. E por isso você sabe o que esse ser humano precisa? De religião. Sem religião, é importante demais, sem religião se torna esse ser aí apegado, que vai ficar no escuro, cheio de sombras.
Entretanto, nós não podemos nos enganar. Quem precisa somos nós e não Deus. Você precisa entender por que nós estamos assim. Porque é normal as pessoas confundirem Deus com religião, mas não pode. Por quê? Porque Deus é o que Ele é. Ele é soberano, Ele é para sempre, Ele é acima de tudo, Ele é exaltado de toda a majestade, Ele é Deus. E nós que dele precisamos, nós criamos as nossas formas religiosas. Nós criamos as nossas maneiras de ligarmos a Deus. E assim essa primeira ligação, importante, necessária, com o tempo vai se enchendo de regras humanas. A Bíblia está cheia disso. Regras humanas. Através da religião, a gente inventa normas, a gente inventa doutrinas, leis, a gente estabelece comportamentos que a religião aceita e aquelas que a religião não tolera, não admite. A gente começa a dizer, as pessoas dizem quem é que merece estar na igreja e quem é que não merece estar diante de Deus. A gente diz quem é que Deus ama e quem é que Ele não quer do seu lado. Dizem isso. A religião que num primeiro momento é ótima e serve para nos ligar e restabelecer, como nós ouvimos aqui hoje, a reconciliação com Deus, passado um tempo, ela se torna uma instituição tão poderosa que ela se torna dona de Deus. Por isso, Deus é só meu. É só a minha religião. A sua, você vai para o inferno, tá? A minha não, lá você vai para o céu. Porque a gente é dono, a gente fala em nome de Deus. E foi assim que o próprio Deus decidiu vir à terra e encarnar. Agora, você sabe qual foi o maior embate que Jesus enfrentou enquanto Ele esteve aqui entre nós? Contra a religião do seu tempo. Aliás, deixa eu corrigir, contra a religião especificamente não. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que nós precisamos de religião. Mas foi contra o que alguns partidos estavam fazendo com a religião. Então, se usaram a religião para impor às pessoas pesados fardos, sobretudo aquelas pessoas menos favorecidas, aos pobres, aos doentes, aos aleijados, leprosos, aos incapacitados, fardos aos pecadores, Jesus veio, mas não para ser mais um fardo, mas para anunciar que Deus estava na terra para reconciliar o ser humano consigo mesmo novamente. E por isso, Jesus anunciou o reino de Deus. Jesus encarnou e Ele pregava a palavra dizendo mais ou menos o seguinte: olha, a partir de agora, o governo da vida de vocês, a partir de agora, o governo do mundo precisa estar nas mãos de Deus. E para isso, vocês arrependam-se da velha vida, arrependam-se do que vocês sempre foram, do governo humano, e creiam no Evangelho, e creiam no anúncio, e creiam na Boa Nova. Esse é o anúncio. Na base da missão dele estava o anúncio. E aí você pode dizer, pastor, mas além disso o Senhor não curou enfermos? O Senhor não expulsou demônios? O Senhor não fez milagres? E eu digo, sim, Ele fez, mas presta atenção. Tudo isso só teve uma intenção: provar quem Ele era. A gente fica tanto querendo milagre, mas você sabe para que serve milagre? Só tem uma função o milagre. O milagre existe para provar quem Jesus Cristo é no mundo. E isso é muito importante, porque não existe outra fonte de milagre a não ser Ele. E aqui nós temos que entender, na base do que Jesus anunciou, não estava uma religião. Jesus não criou o cristianismo, assim como não criou nenhum outro ismo. Jesus não reformou o judaísmo, ele não veio para isso. Jesus foi um movimento de Deus em nossa direção. Foi um movimento, um andar de Deus em direção ao mundo, anunciando para o mundo o que teria que acontecer para que Ele pudesse governar as nossas vidas novamente. E por isso o embate maior de Jesus aqui na terra, quando Ele esteve, foi exatamente com aqueles que se achavam donos de Deus. Porque se eu venho aqui dizer para você o que Deus espera, quem acha que é dono de Deus fala, você cala a boca aí, você não sabe nada de Deus, quem sabe de Deus sou eu. Aqueles que achavam que eram donos de Deus, aliás, que impediam as pessoas, usando as suas leis, para excluir aqueles que eles não aceitavam no meio deles. Aqui tem uma questão importante que você precisa levar para casa hoje, porque isso faz toda a diferença na nossa busca. Hoje o Evangelho, aliás, nos instiga a pensar nessa grande diferença, porque nós não podemos misturar religião com o Evangelho. Porque religião propõe doutrinas e regras humanas também. Religião é importante, nós precisamos dela. Religião pode virar, entretanto, só uma lei, pode virar um legalismo, e isso que nós temos que entender. E Jesus não, Jesus é uma boa nova, Jesus é uma boa notícia sobre alguma coisa.
Por isso a pergunta religiosa sempre é: o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, para que Ele goste de mim? Isso é religião. Agora Jesus é o oposto. A pergunta de Jesus é: como é que eu tenho que viver diante de um Deus que me ama tanto, e mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu fazer nada, já morreu por mim? São princípios opostos, são coisas de lados distintos, e nós temos que entender. Religião é obrigação, evangelho é gratidão. Você já ouviu isso aqui hoje? Religião que é manipulada, a pergunta é: quanto eu tenho que pagar para fazer parte disso? E Jesus vem e diz: pode vir porque é de graça. Nós temos que construir isso no nosso coração. Portanto, isso hoje, essa construção, é que nossa relação com Deus não se baseia numa regra dizendo o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, mas numa decisão, como você já ouviu aqui, de se tornar um novo tipo de ser humano, negando a sua própria vontade. É aqui que importa para Deus. O nome disso é Jesus Cristo. Religião está preocupado com o que você faz. Jesus está preocupado com quem você é. Com quem você é. Portanto, a notícia de Deus, que Deus enviou ao mundo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, é um grande desafio, porque ela não tem a ver só com uma religião que nos agrada, que nos afaga, mas com uma boa nova. É uma notícia da parte de Deus sobre o que Ele espera ver em nós, para que dele seja o governo sobre tudo que nós somos e temos. É isso que nós viemos buscar aqui hoje em nome de Jesus. Você entende isso? É muito importante. Esse é o embate exposto no Evangelho de Marcos hoje. Aqui está a questão de Jesus nesse momento do Evangelho, porque o texto diz que depois que Jesus, igual a semana passada nós vimos, curou aquele paralítico que foi descido diante dele numa maca pelo telhado, né? Depois dessa cena maravilhosa, diz que Jesus saiu daquela casa e foi para a beira-mar, para a beira do mar da Galileia, e ali é pertinho, é do lado. A cidade de Cafarnaum é geralmente na beira do lago de Genezaré ali. E dali diz que o Senhor foi para a beira-mar, e uma grande multidão o seguia, uma grande multidão ia atrás dele, como sempre, sem novidade, e o Senhor começou a dar a eles a notícia sobre o que realmente importava, porque o Senhor começou a pregar a palavra, ensinar sobre o reino de Deus, aquelas pessoas todas. Mas o texto diz, ele saindo dali, ele voltando para a cidade, ele passou pela coletoria de impostos. E ali, sentado, estava o publicano Levi. Vai entendendo aqui. Esse sujeito era o responsável pela escorchante cobrança de impostos na cidade de Cafarnaum. Levi era um publicano, odiado por todos os judeus, porque ele era um judeu a serviço do governo romano, cobrando impostos absurdos do seu próprio irmão, do seu próprio povo. E por isso eles eram odiados. Segundo todos, um pecador horroroso por vários motivos. Primeiro, porque toda a pobreza que havia em Israel não era porque o país não tinha riqueza, não era porque as pessoas não trabalhavam, não. O maior motivo da pobreza ali era uma carga de impostos absurda imposta por Roma, pelo Império Romano. E Levi era o representante responsável ali, o representante de toda essa pobreza. Era por causa dele que esse empobrecimento estava acontecendo, era porque as pessoas viam o seu salário embora, por causa dos impostos. Aliás, o salário dele não era pago por Roma, o salário dele vinha do excedente. Ele tinha o imposto que Roma exigia que ele cobrasse, e o que você cobrar a mais é seu. O salário dele vinha do a mais que ele cobrava dos seus irmãos. E isso fazia com que os publicanos enriquecessem. Quem se lembra de Zaqueu aqui? Rico, que falou, vou devolver tudo para quem eu tirei a mais. É disso que se trata aqui. Por exemplo, uma outra questão. Aqui, isso afrontava um princípio muito importante da lei, que era o de nunca cobrar juro dos seus irmãos. O livro de Levítico falava isso. O livro de Levítico dizia que é proibido um judeu cobrar juro do outro judeu. Se você emprestar dinheiro para o irmão, vai lá e receba o que você emprestou, sem um centavo de juro, porque é proibido. Agora veja, esse Levi que não observava o Levítico, é uma farsa. O Levi tinha que observar o Levítico. Não, ele era uma farsa, e por isso ele era odiado. Ele era considerado um pecador por todos, ele era execrado, ele era impedido de estar nos mesmos lugares que as demais pessoas, e ele estava ali sentado no seu local de trabalho, fazendo o seu texto. O texto diz aqui que Jesus o viu lá sentado no seu trabalho na coletoria, chegou nele e disse assim, siga-me. E ele imediatamente se levantou, largou a coletoria e seguiu Jesus. Foi atrás de Jesus. Vai construindo aqui comigo. O ministério agora recebe o seu quinto integrante, né? Até aqui nós temos meditado, até aqui foram 4.000 pescadores
que largaram tudo, as suas redes, e seguiram Jesus, e aqui Levi também larga tudo e o segue. Sabe o que isso indica? Que, assim como aqueles 4 pescadores mudaram de vida, porque outrora eram pescadores de peixes, agora se tornaram pescadores de pessoas, Levi também vai mudar de vida. Agora, ele que sempre tirou, não vai tirar, ele vai partilhar tudo com as pessoas. Tanto que o texto diz que a primeira coisa que ele faz depois de ir atrás de Jesus é que ele abriu a sua casa, ele abriu tudo para mostrar para as pessoas a sua nova vida. Ele abriu a sua casa para apresentar Jesus para todos os seus amigos e conhecidos. Quem? Pecadores como ele, óbvio. Por quê? Porque ninguém que não fosse como ele se aceitaria ser amigo de um cara daquele. Então ele chama aqueles que eram como ele. Só os execrados como ele era aceitariam estar em companhia dele. Então a mesa com Jesus está aqui. Jesus, os discípulos e um monte de gente que a religião oficial detestava. O texto diz que eram publicanos, odiados e eram pecadores também. Mas o texto faz questão de dizer uma coisa aqui, eu não sei se você prestou atenção, que muitos desses pecadores já seguiam Jesus em suas andanças pela Galileia. Já tem um povo aqui que está interessado em Jesus, já tem um povo aqui que ouviu falar e que já está dando passo em direção a Ele. Pecadores nesse contexto são todos e todas que não são aceitos socialmente, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Além dos publicanos, a gente pode incluir aqui um monte de gente que era considerado pecador. Prostitutas, por exemplo, eram pecadoras. Jesus alcançou. Os doentes, por exemplo, eram pecadores porque a religião oficial dizia que as doenças eram frutos de pecado. Eram pecadores. Os proscritos, né? Os pobres, por exemplo, eram pecadores. Os pobres que não conseguiam pagar os seus impostos eram pecadores porque diziam que a pobreza é fruto de pecado. Observa aqui o que a Bíblia chama de pecadores. É um negócio meio amplo. Pecadores são pessoas que não vivem de acordo com os padrões estabelecidos. Então veja, esse grupo era evitado por quem se achava mais respeitável, assim, sabe? Porque um homem de bem, não aceitavam, jamais eles iam acolher em suas casas, jamais eles iam permitir as suas mesas, eles não permitiam que entrassem nas suas igrejas. Agora olha, Jesus, no entanto, deliberadamente, gratuitamente, confraterniza, senta com eles, acolhe cada um deles, e não tinha o menor problema com isso. Sai da igreja e encontra o irmão sentado numa roda que não é da igreja, e fala, onde está o irmão? Jesus não tinha nenhum problema com isso, aliás, foi para isso que eu vim. Vai percebendo a diferença daquilo que a gente constrói para adorar a Deus e daquilo que é realmente o Senhor. Ele chamou Levi, um publicano pecador, para segui-lo, e ainda, que absurdo, aceitou o seu convite de ser na casa dele, foi comer e beber na casa dele, juntamente com muitos outros publicanos e pecadores. Ai, credo, que horror, tem nada de Deus nesse homem. Interessante, que onde Jesus estava, parecia formiga. Os religiosos faziam questão de estar junto, e aqui nessa casa, seria o último lugar que alguns deles gostariam de estar ou estariam. E a pergunta, por que eles estão ali então? Para bisbilhotar Jesus. É por isso que eles estão ali. O texto diz que quando os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, viram Jesus comendo e bebendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que é que ele come com pecadores e publicanos? Que absurdo! E Jesus, ouvindo, questionou e disse assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Você recebe essa palavra nessa manhã? Eu quero que você entenda ela, que você saia daqui de posse dela, porque tem coisas aqui dentro que vão nos ligar diretamente com o trono da glória de Deus, e tem coisas que podem acontecer aqui dentro que vão nos afastar do Senhor, e nós temos que estar de posse disso nos nossos momentos, na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Portanto, queridos, esse texto nos coloca frente a frente 2 contextos, por isso que eu estou dizendo, de um lado, aquilo que nós entendemos como uma religião manipulada por interesses humanos, suas leis, suas doutrinas, seus julgamentos, suas exclusões, e do outro lado, a boa nova de Deus, do outro lado, o verbo que se fez carne, do outro lado, o Cristo, o próprio Deus encarnado. E lógico que desse embate, desse enfrentamento, vão sair faíscas. Por quê? Porque são interesses conflitantes.
De um lado, nós temos interesses religiosos e institucionais humanos, e de outro, interesses de um Deus que é amor, e que disse em João capítulo 12, versículo 47, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Eu não estou interessado em julgamento, eu estou interessado em salvação. E eu quero que você tome posse disso. E é para isso que ele ali estava, para salvar a humanidade que ele moldou com tanto carinho com suas próprias mãos. E você sabe que quando nós estamos diante de um confronto, nós precisamos escolher um lado, não sabe? Toda vez que nós estamos diante de um embate de duas coisas, nós temos que escolher um lado. Nós que nos reunimos aqui nessa manhã, com o intuito de adorar o nome dEle, nós temos que saber de que lado nós estamos. E por isso, querido, eu preciso, junto com o povo de Deus nessa manhã, reafirmar o que nós estamos fazendo aqui em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, você não saiu da sua casa hoje somente para fazer parte de uma reunião religiosa. Não é só isso. Presta atenção, você veio aqui hoje para ser esse anúncio chamado Jesus Cristo. E mais, para possibilitar que o máximo de pessoas possíveis sejam alcançadas por esse anúncio. É para isso que nós estamos aqui. Aliás, hoje nós já ouvimos isso aqui. Eu vou repetir, nós não somos somente, não estamos aqui somente como parte de uma religião. Nós somos o povo que se rende a Jesus Cristo, que se rende ao que Ele ensinou, ao que Ele ministrou, aquilo que Ele espera de nós, para que o máximo de pessoas possíveis possam saber que em lugar onde nós estamos, aonde Ele está, existe lugar para todos que desejam começar de novo as suas vidas. É para isso que nós estamos aqui. E o máximo de pessoas tem que saber disso em nome de Jesus, amém? Muita gente pensa, e eu já digo por isso, que estar diante de Jesus é a possibilidade de continuar tudo como sempre foi. Aqui está um problema nosso, porque isso é um engano. Presta atenção aqui, você já ouviu isso aqui hoje? Querido, a grande mensagem de Jesus Cristo, a maravilhosa vontade dEle, é que aqueles que se achegam a Ele, morrem para si mesmos. Não foi isso que a Thalita leu aqui hoje? Aqueles que se achegam a Jesus, morrem para si mesmos, como Ele morreu. Agora veja, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então aqueles que morrem com Ele, também vão renascer, também ressuscitam, para quê? Para uma nova vida. E assim, presta atenção que isso é importante, o que era já não é mais, o que fazia já não faz mais, o que falava já não fala mais. Por quê, pastor? Porque a minha religião proíbe? Não, meu irmão, sabe por quê? É porque você, aquilo que você é agora, as atitudes que você toma hoje, as palavras que saem da sua boca, já não são mais suas, nada é seu, você não se pertence mais, agora você é o que Paulo diz em Colossenses 3,11, Cristo é tudo e está em todos, Ele. A mesma coisa que Paulo disse em Gálatas 2,20, eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Ele, assim já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo nesse corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como assim não precisa mudar aqui? Esse é o engano das pessoas. Vem para a igreja para interceder pela esposa, a minha esposa precisa, aí eu falo, você não fica. Por isso diante dele nada fica como era, independente do que for, do que pensa, do que faz. Em Cristo Jesus, nós somos o que a Thalita já leu aqui, 2 Coríntios 5,17. Alguém que está em Cristo é o quê? É nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo novo se fez. Não tem essa de ir para a igreja. Quando eu fui para a igreja, eu achei, Jesus, eu sou tão bom nos negócios, por que a minha vida dá errado? Eu faço isso aqui tão direitinho, por que a minha vida deu errado? Jesus, aqui eu sou ruim, mas aqui eu sou bom, e aí? E aí Jesus falou, esse seu bom aí serve para você, para mim não serve. Não tem essa. Então nós temos que tomar posse. É nova criatura. Tudo novo. O que se fez novo? O quê? Tudo novo se fez. Então a razão dessa reunião aqui hoje se chama Jesus Cristo, e só Jesus Cristo não é a nossa religião. E por isso, presta atenção, eu preciso sair daqui de posse daquilo que a palavra de Deus me ensina. Porque lá fora, de nada vale você abrir tua boca e falar, irmão, eu sou evangélico. Irmão, eu sou, católico, eu sou protestante, eu sou batista, eu sou pentecostal, seja lá o diabo que você for, não vale de nada. Porque lá fora, o que vale, que aquilo que você é, precisa refletir Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, amém? É isso que importa para o Senhor, o nome disso é evangelho. E aí a pergunta boa agora é como, né?
Diante de tudo isso, se eu preciso refletir Jesus e não a minha religião, a pergunta é como? Como é que eu posso apresentar Jesus para as pessoas e não uma religião? E eu vou dizer 3 coisas para você, porque eu continuo fiel a esse ano, 2025. A primeira coisa que eu queria para você, como é que eu posso apresentar Jesus para as pessoas e não a minha religião? A primeira coisa é aceitando o chamado para essa nova forma de viver. Porque chamar Jesus chama a todos, mas poucos escutam e aceitam. Como é que eu posso, então, apresentar Jesus para as pessoas? Aceitando o chamado para essa nova forma de viver que Ele está nos chamando. E eu digo isso porque a primeira questão que nos chama a atenção nesse testemunho do Evangelho de hoje é que Jesus estava passando e Ele viu Levi, um publicano, um pecador, sentado no seu local de trabalho e chamou: siga-me. E ele imediatamente largou tudo e o seguiu. Isso foi o que a palavra diz. E aqui, veja, esse chamado revela já de cara a diferença que existe entre pessoas que querem usar a religião como ferramenta de exclusão, que é, aliás, o que não falta por aí nas religiões, sim ou não? E esse Jesus aqui, que é a boa nova, que é chamado Jesus Cristo, porque Jesus estava no mundo, por quê? Porque Ele muito amou o mundo, e amou de uma forma tão desmesurada, cada homem, cada mulher, independente do que é, independente do que for, independente de deixar de fazer, o chamado de Levi é o nosso chamado para quê? Para começar a fazer uma coisa nova, para fazer diferente, para mudar de vida, esse é o chamado. Isso é muito importante. Levi era publicano. Depois que Jesus chamou, ele continuou sentado lá? Sim ou não? Ele era publicano. Jesus chamou, ele largou tudo e ele foi ser discípulo de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque diante de Deus, vida que serve é vida que muda. Se não muda, não serve. Ah, mas vou na igreja, problema é seu. Nós temos que compreender isso. Quem é que precisa mudar de vida? Todos e todas que admitem que precisa de Jesus. E eu lembro a você que o chamado é um presente que a maioria das pessoas rejeita. As pessoas são chamadas das mais variadas formas, você não imagina. A pessoa está lá em casa tomando café e Deus fala: vai lá naquela igreja hoje. Quem está chamando? Não é o pastor, é Deus. A maioria rejeita. Agora veja, nós estamos diante de um homem pecador, um testemunho vivo de alguém que não rejeitou o presente que Deus estava dando. Que presente? Da nova vida que Deus tinha para ele. A oportunidade de abandonar o que ele sempre foi e começar tudo de novo. Aqui está a graça do chamado de Deus para a nossa vida. De começar algo novo, diferente. Jesus não chamou Levi porque ele tinha ido lá orar e pedir para Deus mudar a vida dele. Não foi por Jesus. Ele não estava no templo, ele não estava na sinagoga arrependido pedindo perdão a Deus. Não. Jesus chamou Levi no palco da sua condição de pecador, lá onde ele estava, pecando. Jesus chamou Levi no lamaçal que ele vivia. Eu quero que você tome posse disso, assim como a mim. Por isso o apóstolo Paulo afirma em Romanos 5,8 que a prova do amor de Deus, a prova que Deus nos ama, é que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por você porque você foi para a igreja. Ele morreu por você porque Ele te ama. Antes, quando você estava lá fazendo tudo que você fazia, antes que eu estava lá, enfiado no lamaçal que eu estava, Ele já me amava. E nós temos que entender isso em nome de Jesus. E Ele morreu para que todas e todas nós que a Ele nos entregássemos, pudéssemos nos arrepender e serem salvos. Salvos do quê? Da velha vida, salvos do velho eu, salvos do velho ser humano obstinado, cheio de razões, salvos do velho Smigol, cheio dos meus apegos. Você entende isso? Salvação. Muita gente fala: eu não preciso de salvação. Salvação para quê? Minha vida é boa. Você precisa ser salvo de você mesmo, meu irmão. Jesus Cristo não pode ser diminuído a uma religião somente, porque religião a gente manipula. A gente manipula a religião para a nossa vontade. Jesus Cristo é uma oportunidade de recomeçar tudo de uma forma tão diferente e nova, como você nunca imaginou viver. Ele quer propor um recomeço. O nome disso é arrependimento e salvação. De nada adianta a religião, de nada adianta a igreja, se a velha criatura ainda reside aqui dentro. O que adianta? Quem nos chama é Jesus, presta atenção, não é o pastor. E Ele não nos chamou para fazer parte de nenhuma religião, desculpa.
Se alguém falou isso para você, estão te enganando. Jesus, a gente vai para a igreja achando que Jesus nos chamou para nos converter a uma nova religião. Isso é o que a gente acha, porque a gente é limitado. E chegando lá você descobre que Jesus não te chamou para uma religião, Ele te chamou para um novo tipo de ser humano que você tem que ser. Isso que nós temos que entender. Ele nos chamou para segui-lo. Ele nos chamou para andar nos seus passos, para ir por onde Ele for. Porque é assim que a nossa vida tem jeito, é assim que as coisas mudam. Compreende isso? É maravilhoso, é um presente da parte de Deus. Veja, Jesus quer ir ao encontro dos pecadores lá onde eles estão. Jesus não fica dentro da igreja falando, se não vir aqui vai morrer. Não, Ele vai lá onde eles estão, para aqueles pecadores lá saibam e encontrem Jesus onde Ele está. Onde é que Ele está? Em todo canto que você buscar, todos e todas que com Ele caminham. Meu irmão, nós temos que saber isso. Gente que segue os passos de Jesus, vencem o mal e recebem perdão sobre as suas culpas. Porque o Senhor vem antes de você merecer, antes de você ir para a igreja, e já te alcançou, e já quis te abençoar, e já quis te salvar em nome de Jesus. Tem uma teologia que eu aprendi na faculdade, que a graça de Deus é preveniente, ela existe, ela está aí. O Espírito de Deus sempre esteve aí, e Ele sempre quis te alcançar. Por que não alcançou? Porque eu era esmigo, eu não ouvia, eu só ouvia a mim mesmo. Mas Ele sempre quis em nome de Jesus. Então, eu já ouvi um monte de gente dizendo assim, eu não vou para a igreja, porque eu sou cheio de pecado. Porque eu faço tudo errado, eu não vou para a igreja porque minha vida é tão bagaço. E aí eu penso assim, mas é exatamente porque você é essa tranqueira que você tem que ir, Mas minha vida está toda torta, mas é porque está torta que você tem que ir, porque, né? Ou não? Então nós temos que compreender, uma pessoa que diz isso, por exemplo, está imaginando que Jesus é esse monte de religião manipulada, que quer segregar as pessoas, que quer julgar as pessoas, e por isso a pessoa não vai para lá com medo de julgamento, e ela não vai. Quer dizer, isso tudo está impedindo. E aí eu sempre penso, se uma pessoa não está contente com a sua vida, se a pessoa não está contente com o que ela faz, com o que ela é, e se ela não puder ir para a igreja e enfrentar os seus demônios, ela vai para onde? Para onde é que ela vai? Se a gente fecha a porta para quem a gente não gosta, essa pessoa que precisa de Jesus vai para onde? Vai ver o jogo do Corinthians, é isso? Meu irmão, a minha oração é que aqui seja um lugar de pessoas que querem recomeçar. Tem alguém que quer recomeçar aqui em nome de Jesus? Que esse seja o lugar de pessoas que querem enfrentar o que for, para que um novo tempo comece em suas vidas. Um lugar, meu irmão, em nome de Jesus, que nós sejamos esse povo que não afasta, que nós sejamos esse povo que não cobra pedágio para chegar a Deus, mas sim, o povo que diz que tem lugar, não para o erro, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para aquilo que impede a vida, não tem lugar para o pecado do eu, não é para continuar o mesmo que sempre foi, mas tem lugar para quem quiser mudar de vida para algo completamente novo, que é o que Deus tem para ele, em nome de Jesus, amém? Você está entendendo isso aqui, esse momento de Jesus, está entendendo essa palavra? Segunda questão, como é que eu posso apresentar Jesus para as pessoas e não a minha religião? Aceitando ser um instrumento, para que os outros também possam saber que tem lugar diante dele. Nós temos que ser um instrumento para que as pessoas saibam que nos pés de Jesus tem lugar, que Ele não rejeita. E eu estou dizendo isso porque o texto diz que Jesus chamou, Levi se levantou imediatamente e aceitou a nova vida. Que nova vida? Seguindo os passos do Senhor como discípulo. E a primeira coisa que ele fez qual foi? Foi abrir as portas da sua casa. Para quê? Para mostrar a todos os seus amigos, seus conhecidos, a sua decisão. Ele queria mostrar para todo mundo, ele convidou outros pecadores como ele, para se sentar à mesa e ouvir Jesus pregar sobre o reino de Deus. Olha que lindo isso é fundamental. Se nós queremos que as pessoas entendam a beleza daquilo que nós já vivemos. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alguém que já foi encontrado pelo Senhor? Tem alguém aqui que já foi curado pelo Senhor? Tem alguém aqui que já foi resgatado e amado pelo Senhor? A minha pergunta é, como é que as pessoas não vão saber e viver essa maravilha se você não abrir as portas da tua vida para revelar isso para elas? Você entende o desafio aqui? Isso é evangelho. Povo de Deus é povo chamado para viver um novo tempo transformado pelo poder que há no nome de Jesus. E agora que foi chamado e aceitou o chamado, tem uma outra etapa importante aqui. Aliás, eu arrisco dizer que se não passar por essa etapa, vai virar um religioso, legalista, chato, julgando todo mundo que não é igual a ele, achando que é dono de Deus. Tem uma nova etapa agora que precisa ser uma ferramenta para outros pecadores como nós saber que diante de Jesus tem lugar, que a vida dele pode mudar, que a vida dela pode ser diferente. Isso é muito importante aqui nesse texto. Para alguns,
chamados da religião, religião tem lugar marcado, né? Altar é lugar de gente santa, então não podia estar aqui. Aqui não pode subir pecadores, a mesa é lugar de gente escolhida. Desculpa, para alguns religião é lugar, lugares são marcados. Aliás, hoje em dia, para alguns, tem área VIP dentro da igreja. VIP. Então você para aí, porque aqui na frente só senta os VIPs. Obviamente os maiores dízimos, né, os VIP. A igreja está assim. A gente cria normas na religião que interessa a nós. Agora, veja, no lugar que adora Jesus de verdade, não tem VIP não, meu irmão. No lugar que adora Jesus de verdade, tem lugar para todos e todas. Todos e todas quem? Inclusive os mais improváveis, os piores pecadores, pessoas pecadoras como nós. Precisa saber o que nós sabemos, que se elas entregarem as suas vidas a Jesus, se elas aprenderem a partilhar as suas vidas, e vai ser tudo diferente, porque o Senhor vai vir e vai salvar. É muito importante isso, é Levi. E eu fico pensando assim com os meus botões. Nós servimos a um Deus tão maravilhoso que quer e pode salvar a humanidade inteira. Mas como é que as pessoas serão se a nossa religião impede que elas se acheguem a Jesus? Eu fico pensando. Eu queria que você entendesse algo que estava no meu coração ali. Aliás, veio um estudo inteiro ali, eu não sei se eu vou conseguir trazê-lo. Mas eu queria que você entendesse isso. Querido, em nome de Jesus, todos nós somos pecadores, sim. O Senhor quer salvar como? Usando a tua boca, as tuas mãos, os teus pés, o teu abraço, a tua carteira. Jesus quer salvar, mas Ele vai usar você. Agora, como é que Jesus vai salvar aquela pessoa? Se eu impeço ela de chegar na minha casa, na minha vida, como é que Ele vai salvar? Se a religião exclui os mais necessitados, nós precisamos aqui entrar nesse texto, e que o Senhor aqui, então Ele espera que o nosso tempo seja investido para dizer a quem menos importa para o mundo, que Deus se importa com ele, Deus se importa com ela. Nós temos que de alguma forma investir a nossa vida, meu irmão. Nós que queremos mostrar Jesus para o mundo, não a nossa religião, mas Jesus, nós temos que abrir as nossas portas, nós temos que abrir a nossa igreja, a nossa vida, para dizer de forma especial aos pequenos, aos marginalizados, aqueles que estão necessitados de salvação, aos que continuam errando na vida, que podem vir, porque se tem que ter uma esperança nesse mundo, essa esperança está em sentar à mesa com Jesus, e é isso que eu estou lendo aqui em nome de Jesus, amém? Nós temos que tomar posse disso, nós não podemos trancar Jesus na nossa gaveta, nós temos que ser Levi aqui, abre as portas da tua vida, e mostre para quem quiser saber, para quem quiser entrar no portão da tua casa, para quem quiser cruzar essa porta aqui, que em Jesus tem solução, porque Ele é Deus e Ele vai salvar. Que esse lugar aqui seja a comunidade desse acolhimento, a comunidade da hospitalidade, o oásis do amor de Deus, não só para os nossos queridos parentes, amigos e que a gente adora, mas também para os pobres, para os marginalizados, para os sofredores, que buscam em nós um sinal do amor de Deus, de ternura, de esperança, meu irmão. Que esse lugar aqui seja o lugar de todos e todas que queiram se sentar na mesa com Jesus, mas que aceitem seguir os seus passos, sabendo que tudo assim será diferente em nome de Jesus, amém? É isso que eu espero de você. Aliás, nos nossos dias, dia a dia, os nossos julgamentos, quando a gente for julgar alguém, eu já ouvi falar assim, o cara é assassino, não sei o quê, se converteu, agora não, sim, lógico, graças a Deus, né? Ou não? Porque o cara era assassino, ele se converteu, então era bom ele continuar assassino? Que os nossos julgamentos sejam medidos por essa palavra do Evangelho de hoje, porque nós somos nesse lugar de abrir as portas e falar, pode vir mesmo, se converte, porque você não vai ser mais assassino, não, você agora vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus, e nós somos essa porta aberta em nome de Jesus, amém? Mas em terceiro e último lugar, como é que eu posso apresentar Jesus para as pessoas e não a minha religião? É o mais difícil, mas é assim, aceitando se enxergar e admitir que você também é pecador, por isso você precisa dele. Sabe como se apresenta Jesus para as pessoas? Aceitando me enxergar, admitir que eu sou pecador e eu preciso muito dele. Porque religião manipulada virou um espaço de gente que não é pecadora, que é santo. E eu quero que você tome posse do Evangelho. Os religiosos, santos, separados, porque fariseu achava separado, não se conformavam. Aliás, eles ficaram escandalizados pelo fato do Senhor Jesus sentar à mesa com gente que eles julgavam completamente desqualificados, de tão pecadores, e eles questionaram os discípulos de Jesus, por que é que ele aceita se sentar à mesa e beber com publicanos, e comer, e pecadores, por quê? E ele ouviu, verso 17, por quê?
Sabe saber por quê? Porque os sãos não necessitam de médico. Não são os que estão sadios que necessitam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E eu tomo a palavra da Denise aqui hoje. Tem justo nessa manhã? Aqui não tem não. Porque o dia que a gente fala assim, eu sou justo, eu não preciso mais de Jesus então. E enquanto você viver nesse mundo aqui, você precisa dele. Justo você vai ser lá na glória, em nome de Jesus, quando lá chegar. Presta atenção, ainda que nós somos justificados diante do Senhor, porque nós somos, mas nós só somos pelo agir do Espírito Santo de Deus em nós, senão nós não somos. É o Espírito Santo de Deus o tempo todo em nossa vida, que nos torna justificados para estar diante do Senhor. Por isso que você vem aqui, você confessa o Senhor, e o Espírito toma conta da tua vida, e aí a justiça em você, através do Espírito de Deus, não através de você, dos seus desejos, dos seus querer, da sua religiosidade. Agora, ora, se Jesus era um médico, e ele estava ali para curar, quem eram os mais doentes naquele lugar? Os publicanos eram doentes? Sim, tanto que Jesus deu atenção para eles, sim ou não? As prostitutas eram? Sim, tanto que elas foram atendidas. Os mendigos eram? Os leprosos? Os pobres? Os endemoniados? Eram. Jesus não deixou de atender ninguém. Os pecadores, porque aqui existe, e eu quero que você tome posse, uma doença pior do que todas as outras doenças. Aqui tem um problema maior que o Evangelho revela, que incomodou tanto o Senhor. Qual a doença? A doença que não é admitida. Aqui está o grande problema. Não se preocupe, porque eu sei a dureza dessa palavra, tá bom? Eu tenho consciência dela, porque eu recebi. Não se preocupa, não fica triste não. Qual a pior doença desse momento do Evangelho hoje? Aquela que não era admitida. E tem um problema enorme aqui. É saber que está doente, porque o primeiro passo que você tem que ir lá, é ir lá buscar e receber cura. Mas como é que você vai buscar ajuda e receber cura se você não admite que está doente? Tem uma úlcera aí. Você fala, tem não, isso aqui é que eu comi feijoada hoje, por isso está doendo. Ela vai furar e vai te matar. Nós precisamos admitir, meu irmão, em nome de Jesus. Os religiosos contendiam com os discípulos de Jesus, representam aquelas pessoas que sofrem desse tipo de enfermidade, essa doença que é pior. São pecadores que não se reconhecem necessitados de perdão e de salvação, que já estão no céu, que uma vez que levantou a mão na igreja, está salvo para sempre. Por isso esse texto aqui nos ensina que o chamado do Senhor é para todos e todos que se enxergam e admitem que precisam dele. Porque só vai ao médico quem se enxerga e admite que está doente, senão não vai. Deixa eu te dar uma notícia, o médico dos médicos já passei nesse lugar essa manhã. Mas para ele curar, nós estamos falando assim, eu estou doente, eu preciso do Senhor, me ajuda aqui no meu coração, me ajuda nessa obstinação, me ajuda aqui nessa maneira de ver a vida, me ajuda aqui nessa coisa, me ajuda, porque eu preciso. E aí ele vem e fala, tá bom, vamos resolver isso. Eu vou te dar uma palavra que você vai entender em nome de Jesus, entende isso? Agora, para quem imagina que Jesus é condescendente com as doenças, que Jesus passa pano para o pecado, que Jesus gosta de um coração corrompido, roubo, mentira, que Jesus compactua com desrespeito moral. É importante deixar claro aqui que Jesus chamava todos e todas para quê? Para o arrependimento. Isso é fundamental. Jesus não legitima a vida torta, mas também ele não olhava torto para ninguém. Aliás, deixa eu corrigir, ele olhava assim. Ele olhava torto para gente que acreditava que não precisava se arrepender. Para esses ele olha torto. Presta atenção. Por isso entenda que Jesus veio somente, vou falar de novo, Jesus veio somente para os pecadores. O senhor acha? Acho não, eu estou lendo. Não são os que têm sadios que precisam de médico, são os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vou dizer para você, de novo, Jesus veio somente para os pecadores, as pecadoras. E assim, quem não se acha, sinto muito dizer, Jesus não veio para você. O senhor acha, não, Jesus está dizendo isso aqui. Você toma posse disso? Por isso nessa comunidade, nós não impedimos, por exemplo, ninguém de sentar à mesa com o Senhor. A gente não impede. Por quê? Porque essa mesa aqui, sabe para quem é? Para quem é? Para pecadores. A mesa do Evangelho não era para os fariseus que se achavam santos, separados. A mesa era para os pecadores. Separar a mesa de Jesus só para santo é coisa de religião. Presta atenção. Porque segundo o Evangelho de hoje,
A mesa é somente para quem se enxerga como pecador. E aqui estou eu. Aliás, um dos princípios mais fundamentais da palavra de Deus foi aquilo que Paulo falou em Romanos 3:23. Ele diz assim, ó: todos e todas pecaram e todos e todas estão destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Alguns só, não todos e todas. Entenda, você sabe que o pecado afasta Deus, sim ou não? O pecado afasta Deus. E o que é pecado? São todas aquelas atitudes feitas pensando só no nosso próprio bem. Isso é pecado. Vale um estudo isso. A gente não entende o que é pecado. É importante. Aquilo que você faz pensando só em você, que prejudica os outros, dando mau testemunho do Espírito Santo de Deus, isso é pecado. E isso destitui a glória da presença de Deus, nos afasta, ele se afasta disso. Um ser humano que busca o tempo todo os seus interesses, prejudicando os outros, automaticamente Deus não tem como ficar do lado dele, porque a Bíblia diz, o pecado causa um abismo entre nós e Deus. E eu quero que você tome posse disso. Agora, presta atenção, quem enxergar, quem admitir que não é santo, que não é perfeito, e por mais que tenha se esforçado, não é ninguém ilibado, não, presta atenção, esses que admitem, aqueles religiosos faziam isso, eles se achavam santos, separados e ilibados. Quem em alguma medida reconhece que também está um pouco adoecido, sabe como é que se chama isso? Arrependimento, fique tranquilo, sabe por quê? O médico já chegou, e ele vai se aproximar novamente, e ele veio para salvar, ele veio para curar. Mas tem condições para Jesus entrar na nossa casa e transformar tudo. Nós temos que ter essa humildade de reconhecer que nós nada somos, que nós nada podemos. Entende? Então aqui, a questão do embate de hoje, do Evangelho, é entre religiosos que não se enxergavam pecadores, tanto que estavam julgando não só os pecadores que eram mesmo, mas Jesus que acolhia eles, né? Está julgando todo mundo, isso aí é tudo corja. O embate é entre eles, e o Senhor do outro lado, dizendo que quer salvar todos e todas que admitissem que precisavam dele. E ele está diante de um monte de gente pecadora, que já estava andando atrás dele, admitindo, nós precisamos desse Jesus aí, vamos lá atrás dele. Aqui está o confronto aqui, cara. E aqui, queridos, eu queria que você entendesse, de que lado a gente quer estar? Essa comunidade foi construída no coração de Deus, no momento em que nós fomos confrontados pela religiosidade de uma instituição que não aceitava ir em direção ao outro. Nós temos que decidir de que lado. Quem é que precisa de Jesus? Então eu queria que você hoje nessa manhã, que todos e todas nós pudéssemos aprender aquilo que o apóstolo Paulo reconheceu em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, porque Paulo diz assim, toma posse aí, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e as pecadoras. E aí ele diz assim, dos quais eu sou o primeiro, glória a Deus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior deles. Aqui está uma humildade que interessa para o Senhor, eu quero que você tome posse. Porque se nós queremos Jesus conosco, nós temos que entender, Jesus será encontrado entre aqueles e aquelas que admitem que precisam dele, do médico. Porque senão lá ele não vai estar. Você compreende isso? Isso é muito importante. Nada é mais eficaz na nossa vida para nos afastar de Deus e afastar o reino de Deus da nossa vida que o tal do orgulho e essa coisa chamada autossuficiente, sabe? Significa que você está um bagaço e aí você vai lá na igreja e fala, eu vim aqui porque o meu vizinho precisa de oração. Autossuficiência. Não admite que precisa de Jesus. Aqui estão os grandes problemas da nossa vida. E eu quero encerrar então dizendo para você, religião é uma coisa importante demais, é importantíssima, por quê? Porque ela nos liga a Deus, sem ela você não estaria aqui, sem ela você não oraria, sem ela você não ouviria a palavra, sem ela você não cantaria louvor, ela nos liga ao Senhor, mas é importante ficar muito atento, porque religião que serve para você é aquela que promove a vida em todas as suas dimensões, para todos e todos que desejam se achegar a Deus. Essa é a religião que serve, não é uma que cria guetos, não é uma que cria tapumes para esconder o pecado dos outros, não. Essa é a religião que importa para Deus, que importa para você. Então eu termino orando, que o Espírito Santo de Deus sempre habite este lugar, meu irmão, em nome de Jesus, e que principalmente Ele habite todos os corações, para que nós não nos desviemos 1 milímetro sequer dos passos de Jesus.
porque é a Ele que nós seguimos. Nós não seguimos doutrina, nós não seguimos placa de igreja, nós não seguimos religião. Nós temos religião e uma placa lá na frente, porque nós queremos dizer para quem quiser olhar ali, aqui tem um povo que segue os passos de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui tem uma comunidade que põe Jesus acima, porque a Ele, e somente a Ele, será dada toda a honra da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Então mostra aí para Ele, glória a Deus. A Ele seja o louvor e a adoração para todo sempre. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, minha irmã. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Obrigado. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Preso em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a soberano e exaltado seja o nome de Jesus. Glorificado seja para toda a eternidade o nome de Jesus. E nós oramos, Senhor Jesus, para engrandecer o Teu nome nessa manhã, para glorificar a Tua presença santa e majestosa no nosso meio. Nós oramos, Senhor, simplesmente para Te agradecer pela riqueza imensurável do Teu amor pelas nossas vidas, porque o Senhor nos amou numa medida tão maravilhosa. O Senhor amou a todos nós de uma medida tão incrível, não levando em conta os nossos pecados, mas desejando ardentemente nos salvar. O Senhor nos amou sem medir as nossas ações, porque o Senhor, acima de tudo, quer nos salvar. E nós Te agradecemos por essa oportunidade, por esse presente que já foi nos dado, Senhor, para dizer ao Senhor: Deus, que bom que nós não desperdiçamos, que bom que nós prontamente atendemos ao Teu chamado, que bom que nós estamos aqui e viemos porque o Senhor chamou e nós atendemos prontamente. Que bom, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Nós queremos glorificar o Senhor através de tudo que nós fizemos aqui hoje, porque tudo que fizemos foi para dar a honra devida ao Senhor. A glória é Tua, tudo é Teu, Senhor. Não é este lugar, não é esse prédio, não são essas cadeiras, não é essa estrutura, mas é o Teu povo, Senhor. É um coração só, é um espírito só que Te adora por aquilo que o Senhor é, não pela nossa religião, não pelas nossas crenças, Senhor, mas pelo Senhor, pelo Teu chamado, pelos Teus passos que nós queremos servir. Senhor, a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela vida nova que o Senhor já nos deu,
pelo teu chamado para um novo tempo que o Senhor anuncia, por uma transformação do nosso caráter, do nosso eu, do nosso ser, do nosso agir. Obrigado porque a oportunidade está sendo nos dada e está sendo renovada nesta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não desiste de nos amar. Ainda que em alguns momentos nós nos desviemos, nós momentaneamente nos esquecemos ou deixamos nos levar. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor tem vindo dia após dia com uma palavra, com um louvor, com orações, com abraços, com uma comunhão, para nos chamar de volta, para nos chamar perto, para nos chamar para aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós só podemos te agradecer, Senhor, por tudo, por esta manhã, pelo teu falar, pelo teu Espírito e pela tua igreja. Uma igreja, Senhor, que não é baseada em costumes e preceitos humanos, mas que é baseada no teu chamado, no teu agir, no teu caminhar, e que segue os teus passos dia após dia, testemunhando que o que este mundo precisa não é de mais religião, mas é mais de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa. E nós oramos ao Senhor gratos, felizes, plenos da tua vontade, porque oramos a ti em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus, que assim seja em nome de Jesus.